aí, né, falando sobre a questão dos efeitos, né, provocados aí por meio da questão da globalização, a gente vai ter o aumento do comércio mundial, né, devido a esse estreitamento entre os países, né, entre as relações aí que a gente vai ter entre países, a gente vai ter aí esse aumento de produtos sendo comercializados em todo o mundo, tá? Então, que é algo também bastante importante porque contribui para a economia desses países, né? Se eu consigo exportar produtos produzidos no meu país e eu consigo também importar, então a gente vai ter uma troca aí e tudo isso vai gerar aí dinheiro, né? E vai melhorar a questão da economia. E aí um outro efeito que a gente vai ter por meio da questão da globalização é o crescimento e desenvolvimento da economia dos estados. Então, o que acontece? Quando eu falo aqui estados, eu estou me referindo aos países, às nações, tá? Em termos de países. Então, com a globalização, ela pode contribuir para essa melhoria econômica aí dos países, a questão do crescimento e desenvolvimento. Por quê? Porque a gente vai, com todo esse contexto aí de ligações entre países, a gente vai ter a questão das fronteiras, né? A gente vai ter conseguir aí com que as pessoas estejam inseridas nesses países, né? E possam se deslocar em diversos países, e tudo isso vai melhorando a questão econômica, tá bem? Além da questão dos investimentos que as empresas podem fazer aí em outros países, né? Vamos dar aqui, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa, tá? Uma empresa no Brasil, ela tem sido bastante positiva, tenho conseguido aí bons capitais, muito dinheiro, e eu estou conseguindo ter bastante lucro. E devido a essa facilidade aí que eu tenho em estar em outros países, eu vou abrir filiais, né, da minha empresa em outros países. Então eu vou estar investindo aí em outros países, e isso é positivo tanto para o país, do meu país de origem, tá? Eu tenho uma empresa central, porque eu vou estar abrindo o mercado aí de vendas dos meus produtos, então eu vou estar gerando economia aí. E esses outros países também é positivo, porque vou estar gerando emprego, né, nesses outros países, vou estar também contribuindo para a questão financeira, econômica desses outros países. Então todos os países ganham aí nesse sentido. Então tudo isso vai contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos países por meio desse processo aí de globalização. E um efeito negativo que a gente pode citar, que é causado por meio da desigualdade e desemprego, por meio da globalização, é desigualdade e desemprego, tá? Por quê? Porque a gente sabe que todo esse processo de globalização, né, ele vai girar em torno também da questão do capital, né, principalmente da questão da economia, e isso faz com que muitas pessoas também não consigam emprego devido a diversos fatores. Vamos dizer que a gente tem um comércio no país que estava bem, porém começou aí a ter problemas, e nisso foi necessário redução de pessoas, e aí foi gerando aí desemprego e desigualdades, tá? Então todo esse processo aí de globalização também tem essa questão, da questão das pessoas não conseguirem ter acesso a empregos e ter necessidades, tá? A globalização, na questão desses efeitos de desigualdades, vai muito na questão do poder de compra,
Então, tem muita gente que não consegue ter acesso a certos produtos aí devido ao valor ser elevado. E são produtos, né, que são produzidos aí mundialmente e que estão presentes aí no nosso dia a dia. Muitas vezes produtos que são necessários, né, que a gente precisa consumir, porém a gente não tem condições. Então, tudo isso é uma questão aí presente e é um efeito negativo que a gente vai ter aí por meio da questão da globalização, tá bem? E tudo isso vai estar inserido no espaço geográfico, tá certo? E aí a globalização ela está inserida na relação que a gente vai ter entre o espaço e o tempo, tá? Em que sentido? Quando a gente fala de espaço e tempo, a gente fala aí na relação que a gente vai ter do espaço por meio da questão do tempo temporal, momentos, tá? Então a gente tem tempo no sentido mesmo de passagem de horas, de dias, de meses, de anos, de décadas e assim sucessivamente. Então a globalização ela vai estar presente no espaço, esse que sofre transformações ao longo do tempo, tá? E aí a globalização ela vai estar presente nessas relações que são dadas durante o tempo, tá bem? Então a gente vai ter um processo de globalização naquele momento e ao longo do tempo a gente vai ter a globalização em diversos aspectos e transformações. Transformações essas que são tidas por meio das ações, né? Dos objetos e ações aí realizadas pela sociedade, tá bem? Então a gente vai ter essas relações aí de espaço-tempo também no contexto da globalização, porque a globalização ela é uma realidade, ela está presente aí no nosso dia a dia, tá? Desde que a gente sai de casa, vai fazer uma compra, até mesmo na nossa casa, a gente vai estar tendo contato com esse processo aí global, tá? Por meio de produtos, por meio dos meios de comunicação, por meio de transportes. Então, tudo isso vai fazer com que nós estejamos inseridos nesse mundo cada vez mais global. E aí ele vem se transformando ao longo do tempo, por isso que ele está presente no espaço e no tempo, tá? Tempo esse que inicialmente, por exemplo, a gente não tinha internet, e aí ao longo do tempo a gente surgiu a internet e hoje a gente tem aí esse acesso e de vários outros aspectos, tá bem? Então é isso, a gente tem aí a globalização em diversos contextos, tá? A globalização, quando a gente fala de globalização, a gente fala do mundo, de mundialização, a gente fala do planeta, tá? De todo o território aí presente no mundo. É o que a gente chama de globalização. Essa que inclui diversos aspectos, desde economia, política, sociedade, a cultura. Então, tudo isso vai estar inserido nesse mundo global, mundo esse que a gente precisa conhecer cada vez mais, conhecer, entendê-lo, tá? E procurar pensar e agir da melhor forma possível para que a gente consiga viver em sociedade da melhor forma, tá bem? Então, esse é o que eu quis trazer para vocês aqui para nossa aula, né, de geografia aí, já de nível 4, tá bem? Isso só foi alguns pontos aqui que eu apontei, né, que eu delineei. Existem vários debates aí também que a gente pode trazer a partir da globalização e aí cabe a cada um de nós buscar mais e mais aprender aí sobre o mundo, né, sobre todo o processo aí de relação existente a nível mundial, tá? Então, quando a gente fala de espaço geográfico, a gente fala de quê? Da relação entre a natureza e os seres humanos, entre a natureza
e sociedade. Essa que está presente em todo o mundo, né? Está presente nesse processo todo aí de globalização que tem sido cada vez mais presente no nosso dia a dia por meio de todo o avanço tecnológico que vem aí estando presente cada vez mais. Então agora a gente vai falar um pouco da questão da desigualdade, tá? Que existe, tá? Partindo aí da questão de como é que as pessoas viviam antigamente até hoje. E aí a desigualdade ela vai seguir todo um processo, tá? Onde a gente vai ter aí uma sociedade que ao longo do tempo foi, né, se transformando até chegar à atual sociedade, tá bem? Então assim, como é que surgiu a questão da desigualdade, tá? Então assim, vamos partir do princípio, tá? De como é que as pessoas viviam no passado. E aí a gente tinha uma população que não tinha um local fixo de morar, então essas pessoas, né, mudavam de locais, tinha todo esse contexto aí, né, os nômades, todo esse processo. Porém chegou um momento aí que as pessoas começaram a se fixar, né, a moradia em determinados lugares, tá, nos territórios. E isso fez com que elas começassem a fazer o uso da agricultura local, né, mais intensa naquele local. E aí começou a surgir a questão da posse de terras, tá? Então, com a questão da posse de terras, a gente começou a ver essa divisão aí, dos que tinham terras e dos que não tinham. Né? Os que possuíam terras investiam na questão da agricultura e tirava, né, a partir do que existia por meio dessa atividade. E as pessoas que não tinham terras iam trabalhar para os proprietários de terra. Então a gente começou a ver aí uma divisão aí de poder, tá? Então essa questão da desigualdade, ela já vai estar ligada à questão no seu princípio do valor da terra. Então a terra ela começou a ter um valor econômico, um valor financeiro, tá? E aí veio todas essas questões, até então não existia. Então as pessoas, assim, as terras eram de todos e todos faziam uso, tá? De acordo com a sua necessidade e da forma que queria, tá? E aí quando começou a ter valor, né, as terras começaram a ter valor, começou a surgir aí esse processo de desigualdade, tá? E aí surgiu também a questão dos conflitos pela posse de terras. Então começou a existir a divisão de terras e com ela a questão desses conflitos, né? Quem é que tem direito a ter essa terra e a quantidade de terra? Então começou a surgir aí todas essas questões, esses conflitos que foram aí cada vez mais aumentando a questão aí da relação de poder, da relação da desigualdade entre as pessoas e a divisão social. Então, quem tinha mais terras tinha mais poder, tá? Poder econômico, poder de compra, não é? E isso foi surgindo aí a questão das desigualdades. E aí isso é muito visível quando a gente vê a questão dos donos, né, dos proprietários e a mão de obra escrava. Então a gente vê essa divisão dos proprietários e dos não proprietários, tá bem? E aí, nesse contexto, nós vamos ter as faces da desigualdade social, que ela vai vir num contexto histórico, tá? Eu vou trazer um pouco aí do contexto histórico para a gente tentar entender aí como começou a surgir essa desigualdade, tá? A nível do mundo. Claro que em alguns lugares do mundo ela surgiu em determinada época, em outros em outra época. Isso aí vai depender do contexto de cada território, de cada lugar aí no mundo, tá bem? A gente vai ter essa diferenciação. Então, a questão do modo de vida, da mesma época, a gente vai ter uma forma, por exemplo, no continente
europeu, tá? E no americano, a gente vai ver diferenças aí. E aí isso vai, cada lugar desse vai ter uma característica específica, tá? Mas aí a gente vai trazer num contexto mais geral, num contexto mais forte aí da história, essa questão da desigualdade a nível histórico, mas de uma forma mais global, tá bem? E aí a gente vai apontar aqui alguns fatores esses que contribuíram e contribuem para essa questão da desigualdade, tá bem? E aí nessas faces das desigualdades sociais, a gente vai ter o período da antiguidade, tá? Que é justamente esse período aí que a gente vai ter de divisão, de diferença, né? A gente vai ter os proprietários de terras e os escravos. Então a gente vai ter essa divisão bem clara, tá? Bem específica aí dos que possuem o poder da terra e dos que trabalham na terra de forma escrava, mais específica, né? A gente tem aí uma escravidão bem mais visível nessa época, tá? Essa divisão bem clara aí da desigualdade social na época da antiguidade, tá bem? E aí quando a gente muda, né, de momento aí histórico, a gente vai ter a Idade Média. Então na Idade Média, a gente vai ter uma sociedade feudal, tá? A gente vai ter uma característica diferenciada aí, uma sociedade toda feudal, onde a gente vai ter as divisões aí nessa sociedade, que são os senhores feudais, né? Esses aí que tem todo um domínio aí dos territórios. Vamos ter os donos das terras, tá? Então a gente vai ter essa divisão. Vamos ter os servos, né? Que são justamente aqueles que trabalham para esses donos da terra, né? Chamados de servos. E os camponeses, que são aqueles que trabalham na terra para sua subsistência, mas que não estão subordinados, tá? Aos grandes latifundiários, aos grandes fazendeiros, tá bem? Então a gente vai ter aí, na Idade Média, uma sociedade feudal, com essa divisão aí social de classes, tá bem? Então, vocês podem observar que na Antiguidade, na Idade Média, a gente vai ter uma sociedade mais voltada para a questão do uso da terra, tá bem? Para a questão da agricultura, da pecuária. Então a gente tinha uma sociedade voltada mesmo para a questão do uso em termos de agricultura, né? Da terra em termos de agricultura. A gente ainda não tinha a técnica, a tecnologia avançada que temos hoje. Então a gente vai ter aí mesmo a mão de obra braçal, tá? E as atividades aí realizadas no campo, tá? Na zona aí, nas terras, na produção de alimentos, exploração de minérios, algumas coisas já aí existentes, mas tudo voltado mesmo para a questão da subsistência, tá bem? Subsistência para aqueles que viviam, né, no caso dos camponeses, por exemplo, e da questão mesmo da produção de alimentos para comércio também, e para aqueles que trabalhavam, que viviam, trocavam, não existia o salário, então trocavam sua moradia, sua alimentação pelo serviço que era feito nessas terras. Então tem toda uma questão de divisão social muito presente e voltada para essa questão da agricultura, tá bem? E aí, depois dessas duas fases, nós vamos ter a Idade Moderna, tá? Aí é a fase aí que a gente vai ter a questão a sociedade dividida em a sociedade capitalista e os trabalhadores, tá? Então já é uma fase que a gente vai ter a questão da indústria, tá? Da industrialização, todo esse processo aí que fez com que o capitalismo ele surgisse, e tudo isso fez essa questão da divisão. Então antes a gente tinha uma divisão aí dos donos de terras e aqueles que eram escravizados, tínhamos os donos de terras e aqueles que trabalhavam para esses, e tudo isso nesse contexto aí da agricultura. Já na Idade Moderna a gente já vai ter
o aparecimento, né, o surgimento do capitalismo por meio da questão da produção, tá? Da produção, do trabalho, da indústria. E todo esse processo aí fez com que a gente tivesse essa divisão entre os capitalistas e os trabalhadores, tá? E aí foi quando inicialmente o uso da máquina ela surgiu na agricultura, tá? E aí a gente tem a máquina na produção agrícola e essa foi se expandindo e foi surgindo as indústrias de produção, onde a gente vai ter toda uma técnica aí, a mão de obra escrava, mas uma mão de obra já no sentido de escravidão, de técnicas para manuseio das máquinas. Tá? A gente antes tinha a técnica utilizada na plantação, que era uma técnica totalmente manual, né, da braçal, né, da força braçal do homem, e depois a gente já vai ter a máquina aí, o controle das máquinas de produção aí no período da industrialização, tá? No surgimento da industrialização e em todo o seu período aí, né, ao longo da história. E aí nesse sentido a gente vai ter o capitalismo comercial, tá? Como a gente vai ter uma produção maior, né? Devido à industrialização, devido a todo esse maquinário, a gente vai ter uma produção maior e a gente vai começar a surgir aí o comércio, expansão, que esse se deu basicamente, né, principalmente pela expansão marítimo-comercial. Por quê? Porque a gente até então não tinha os meios de transporte que nós temos na atualidade. Então, o principal meio de transporte, de deslocamento de mercadorias e pessoa é por meio da questão de água. Então, a gente tinha aí a expansão marítima, né? Esse comércio, esses deslocamentos aí por meio do mar, tá? Dos oceanos. Então, todo esse processo aí inicial vai se dar por meio dessa comercialização desses produtos que eram produzidos de grande quantidade. Eles eram comercializados aí principalmente pelas águas, né? Pelos oceanos, tá bem? E aí a gente começou a ter a exploração maior em termos de enriquecimento. Então, cada vez mais a população que tinha menos renda, né, eram mais exploradas, e essa exploração ia enriquecendo aí os donos das indústrias. Então a gente tinha cada vez mais um enriquecimento dos donos, né, por meio da exploração da mão de obra escrava. E aí tudo isso vai gerando em torno da questão da economia. Por isso o capitalismo está muito no sentido econômico, devido ao enriquecimento dos que mantêm o poder, né? Esses que, nesse caso, nesse período, os donos das indústrias, que mantinham todo o poder aí econômico, e as pessoas que trabalhavam para esses, né, através dessa mão de obra aí explorada, iam produzindo cada vez mais e os donos enriquecendo cada vez mais, né, cada vez mais tendo o poder aí econômico nas mãos. E aí nisso a gente vai ter todo um processo de acumulação de riqueza, tá? Então a riqueza cada vez mais na mão dessas pessoas, né? Dessas pessoas que mantinham-se, que tinham mais terras, que tinham empresas, né? Indústrias. Então essas pessoas aí, os donos, iam cada vez mais acumulando riquezas, e a partir dessa acumulação de riqueza a gente vai surgindo cada vez mais as desigualdades sociais, tá? Então a gente vê cada vez mais os ricos e os pobres mais pobres, por conta dessa questão, dessa divisão aí que a gente vai ter, né? Então o trabalhador cada vez mais tendo trabalho e ganhando menos, né? Muitos não ganhando o justo, outros ganhando o justo, mas não o suficiente para superar os grandes proprietários, donos, né? E essa desigualdade sempre aí acontecendo, né? Nesse contexto.
E nesse sentido a gente vai ter também a questão da fase do capitalismo, tá? A gente vai ter aí um contexto, né, de acordo com essa questão histórica, né, a questão do capitalismo, e o capitalismo ele vai ter uma fase aí que vai passando ao longo do tempo, partindo do que da sociedade que ia surgindo aí nesse contexto. E aí, o capitalismo, em termos das suas fases, a gente vai ter o capitalismo comercial, tá? Que é o princípio, né, ali, quando a gente fala do capitalismo comercial, né, a questão da expansão marítima, e aí, nesse contexto aí, da expansão marítima, a gente vai ter a questão das colonizações, né, na época das colonizações, que muitos países chegaram em outros continentes, em outros territórios, e isso fez com que a gente tivesse aí acesso a outros lugares. E isso facilitou depois, né, depois desse processo de chegada em outros territórios, esse processo ele facilitou aí a questão do capitalismo comercial, tá? Claro que a gente não tinha ainda esse capitalismo comercial nessa época aí, né, de expansão, mas a expansão marítima depois, né, a princípio foi para conhecer terras, descobrir terras, né, que é o termo que eles utilizavam, e buscar, né, riquezas. E aí depois, com as fases, todas essas fases que a gente viu aqui, chegando na parte da modernização, com o capitalismo, com o processo de industrialização, todo esse enriquecimento aí e a mão de obra, a gente já tinha o comércio de expansão marítima já tinha acontecido há alguns anos atrás, e eles aproveitaram para fazer essa questão do comércio aí de mercadorias e de pessoas também. Por isso que o capitalismo comercial ele vai estar aí basicamente ligado à questão de trocas e vendas de escravos. Então, o que acontece que nessa época, então eles tinham, além das mercadorias, né, das produções e tudo isso, a gente tinha um comércio muito grande de escravos, de pessoas que eram levadas dos seus lugares, né, dos seus países, para outros para trabalhar de forma escrava, né? Eles necessitavam aí da mão de obra escrava para produzir cada vez mais. E, nesse contexto, eles obrigavam pessoas que não tinham muitas condições, levavam essas pessoas para serem escravizadas, para ter mão de obra. Então, era o capitalismo comercial, né? Pensando na questão da mão de obra comercial, o comércio de pessoas, né? Porque além de levar essas pessoas para trabalhar, também tinha o comércio, a venda de pessoas, tá? Então, os escravos eram também, além de serem explorados, né, através de sua mão de obra, tinha também a questão da venda. Eu tinha escravos e poderia vender meu escravo para outro. Então, além do comércio de mercadorias, tinha um comércio de pessoas também. Então, o capitalismo, nesse momento, está em todo num contexto comercial, tanto de produtos que eram produzidos e de pessoas. Pessoas no sentido de mão de obra vendida para ser escravizada. Tá bem? E aí depois a gente, nesse contexto, né, falei da questão dos produtos, aí o que a gente vai ter o capitalismo industrial, tá? Nesse contexto, onde a gente tinha o trabalho mecânico. E aí todo esse contexto da questão da máquina a vapor, né, do surgimento da Revolução Industrial, metade do século XVIII, século XIX. E aí a gente vai ter todo esse processo aí cada vez mais intenso, tá? E aí nesse capitalismo, além da mão de obra escrava, a gente vai ter a mão de obra, a questão dos produtos, né? A mão de obra para o surgimento dos produtos. E nesse sentido a gente vai ter trabalho mecânico, tá? A gente tem a fase da escravidão para a mão de obra na agricultura, né, utilizando a força braçal. E nesse momento, quando surge a industrialização, a gente vai ter aí a mão de obra escrava mecanizada, tá? Que a gente chama aí da questão da mercanização, tá? O mercantilismo,
questão da mão de obra aí na produção aí, industrial, tá? E nesse contexto a gente vai ter o capitalismo financeiro, esse que surgiu aí, um avanço maior, né, de indústrias, né, todo esse processo aí de surgimento até um longo tempo. A gente vai ter aí a intensificação, mais criação de máquinas, mais produção, mais expansão, né, das empresas, elas foram crescendo cada vez mais. Então a gente vai ter uma expansão aí de indústrias. E aí a gente nesse capitalismo financeiro, a gente vai ter o surgimento das empresas transnacionais do século XX, tá? Então você vê aí, né, desde o surgimento da industrialização, meados aí, metade do século XVIII, e aí a gente vai ter já essa fase mais avançada, mais, né, de expansão maior aí em território a nível mundial, no século XX, né? E aí muito intenso, muito forte essa questão da indústria, e a gente vai ter esse crescimento aí industrial, tá? Devido a essas transnacionais que foram surgindo aí ao longo do tempo, né? E cada vez mais se expandindo aí, crescendo a sua produção, tá? E depois a gente vai ter aí a fase do capitalismo informacional, tá? Esse que é conhecido como o capitalismo do conhecimento. Então, além de todo esse processo, a gente vai ter aí, vamos dizer assim, o poder das pessoas que obtêm o conhecimento, tá? Então a gente vai ter esses que têm o conhecimento, e esse conhecimento vai aí enriquecendo também em termos financeiros, tá? Essas pessoas. E aí, nesse contexto a gente vai ter a globalização da economia e a inovação da tecnologia.